João capítulo 15, versículo 5, vamos ler a palavra de Deus, vamos nos achegar agora a esse texto. Durante algumas semanas eu tenho me dedicado, eu tenho procurado me dedicar a estudar o Evangelho e a missão da igreja. Tenho procurado, dentro da minha pequena capacidade, estudar um pouquinho sobre o Evangelho, a missão que um discípulo de Cristo tem. E durante algumas quartas e domingos eu tenho falado sobre o Evangelho, principalmente usado muito no Evangelho de João, segundo ele narra. E eu quero dar sequência nesse assunto, mas lembrando rapidamente alguma coisa para que a gente possa falar do capítulo 15, mais precisamente a partir do versículo 18, onde Jesus vai mudar o tom do discurso dele aqui, e vocês vão ver o cuidado que Jesus teve em revelar aos seus discípulos algumas coisas que eram importantes para o prosseguimento da vida deles. Assim como foi importante para eles, é importante para nós, porque nós agora assumimos a questão da missão, dar continuidade na missão do Evangelho, de propagar esse Evangelho a todo mundo, ok? Capítulo 15, somente o versículo 5, leia comigo por favor, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Diga assim: sem mim, sem Jesus, nada eu posso fazer. Deus e Pai, obrigado pela leitura poderosa desta palavra. Que o Senhor derrame a sua graça sobre cada coração, de modo que nossos corações estejam reservados no melhor lugar, o lugar mais especial, para guardarmos a boa semente da Tua palavra que será semeada nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu assento, por favor. Só uma lembrança do que está acontecendo aqui no Evangelho que João relata, 13, 14, 15 ao 17. O que está acontecendo, pastor? Um discurso. Está acontecendo uma pregação de Jesus, pode assim dizer. Jesus está relatando aos seus discípulos várias coisas, revelando aos seus discípulos aquilo que iria acontecer, e a primeira das revelações que ele faz no capítulo 13 é: eu volto para o meu Pai. A primeira revelação que Jesus traz aos seus discípulos provoca neles uma série de situações que é necessário que o capítulo 14, como nós vimos na semana passada, pudesse ter sido escrito de modo que eles pudessem não focar os olhos no anúncio que Jesus tinha feito, porque geralmente nós reagimos imediatamente com as informações que recebemos desagradáveis. Quando a gente recebe, quando o nosso coração está abarrotado, preocupado, qualquer que seja, por mínima que seja uma informação preocupante, isso já nos leva a um temor, a uma preocupação em demasia, de modo que a gente esquece até que nós somos cristãos, que nós vivemos por meio da fé e temos um Deus todo-poderoso que pode mudar toda e qualquer situação. Então foi isso que aconteceu. Jesus discursa, e os discípulos recebem aquela palavra e começa uma reação em cadeia de que aquela partida de Jesus geraria um problema no coração daqueles homens. E Jesus começa no capítulo 14 dizendo: creiam em mim, creiam em meu Pai. Não se turbe o vosso coração, não se preocupem com aquilo que eu falei, creiam naquilo que eu falei. A diferença de um cristão é que as informações que recebemos têm que ser administradas pelo nosso coração, têm que ser administradas pela nossa vida, pela fé, não por aquilo que nós estamos ouvindo claramente desse mundo. Nós devemos pegar uma informação, por pior que ela seja, e dizer: pela fé, eu creio que Deus, por meio de tudo, pode mudar essa situação. Pode, meu irmão, Deus pode, diga comigo, Deus pode mudar toda e qualquer situação. Isso é o papel de um cristão. E Jesus, vendo que seus discípulos se encaminhavam para uma situação difícil, ele diz: crede em mim,
crede também em Deus, gerando neles uma confiança plena que pudesse levá-los a dar continuidade na jornada. Mas o discurso continua no capítulo 15. E no capítulo 15, João divide ele em duas partes. A primeira parte do capítulo 15 vai do versículo 1 até o verso 17, aonde Jesus usa duas figuras interessantes: a figura do ramo e a figura do amigo. Ele usa a figura do ramo para mostrar aos seus discípulos a necessidade deles permanecerem ligados à videira, a necessidade deles darem frutos e principalmente deles obedecerem como amigos à voz do seu Senhor. Então, irmãos, como ramos, eles deveriam compartilhar da vida de Jesus e permanecer nele. Jesus usa a figura do ramo para mostrar o seguinte: um ramo não dá fruto sem estar ligado à videira. Então Jesus olha e já trabalha a confiança deles, já trabalhou a confiança dos seus discípulos. Agora Jesus está dizendo: não adianta nada ter uma confiança e não permanecer em mim, porque sem mim vocês não podem absolutamente nada. Então a figura do ramo é para nos fazer entender o seguinte: que um ramo por si só não é a árvore. Diga comigo: o ramo, diga mais forte, o ramo não é a árvore, ele pertence à árvore. Jesus está mostrando o seguinte: sem mim, sem a árvore, sem a videira, vocês não conseguem fazer absolutamente nada. Então ele usa a figura do ramo para mostrar que eles deveriam compartilhar, porque o ramo é parte da videira. Olha, eu lembro, minha irmã está ali, eu lembro do meu pai. Hoje, Sônia, preparando, digitando, porque eu sou uma negação para digitar. Eu escrevo a mensagem a semana toda, agora quando eu digito eu levo umas 5 horas para digitar. Eu lembrava do meu pai. Lá na minha casa tinha uma goiabeira. Lembra da goiabeira, Sônia? Perto da cisterna. Uma goiabeira, goiaba branca, bonita. Mas para essa goiaba ser bonita e sem bicho, de vez em quando meu velho ia lá, subia na goiabeira com um facãozinho amolado, e ele deixava a goiabeira toda peladinha, arrancava aqueles galinhos velhos da goiabeira, ele deixava a goiabeira limpinha. Quando no tempo dela começar a frutificar, a gente podia olhar para a goiabeira e saber que ali teria muitas goiabas, muitos frutos, teriam boas coisas para a gente todo dia, se a gente quisesse pegar uma goiaba bonita. Por quê? Porque a ideia de Jesus é o seguinte, que está aqui contido no versículo 2, diz assim: todo ramo que estando em mim, a ideia é compartilhar, está ligado, está próximo, não der fruto, o que ele faz? Faz como o seu Cícero, ele corta e vai limpando. Mas Jesus está dizendo outra coisa aqui, ele diz assim: corta, e todo o que dá fruto ele faz o quê? Ele limpa. Ele está fazendo o seguinte, ele diz: vocês precisam permanecer em mim, e quando vocês permanecerem em mim, eu estarei cortando, limpando. Para quê? O texto diz: para que produza mais fruto ainda. Jesus então usa a figura do ramo para mostrar a necessidade deles permanecerem nele e compartilharem da vida com ele. O ramo produz fruto, mas o fruto vem primeiro da árvore da videira. Compartilhem, permaneçam em mim, e como amigos eles deveriam conhecer a vontade de Cristo e obedecê-lo. Lá no versículo 15, perdão, se a gente puder ler então do versículo 12, diz assim: meu mandamento é este, 15, 12, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Verso 14: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Verso 15, leia comigo: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A primeira parte do capítulo 15, Jesus está encorajando a eles a viverem na dependência total dele, com confiança. Lá no capítulo 14, com esperança de que, assim como ele foi, ele voltaria e levaria a sua igreja daqui. Mas agora Jesus está dizendo: permaneçam em mim, continue dando fruto, compartilhe da minha vida a todos.
Deem testemunho da minha vida através da vida de vocês, mas obedeçam a minha voz, obedeçam como amigos a minha palavra. Então, no capítulo 15 até o 17, Jesus está fazendo com que eles mantenham-se firmados na sua presença. Só que a mudança de discurso aqui é drástica. Olha o que diz o versículo 18. Olha que mudança. Verso 17, diz assim: isto vos mando. O que diz o texto? Que vos ameis uns aos outros. Mas olha que mudança drástica que há no texto. Versículo 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. O discurso muda completamente de tom, porque Jesus está falando de permanecer, Jesus está falando de serem amigos, Jesus está falando que eles deveriam obedecê-lo como um servo, como um amigo que obedece a seu irmão. Ele deveria obedecer a Jesus. Agora Jesus muda drasticamente a partir do verso 18. Jesus continua seu discurso, só que agora mostrando que viver como discípulo, ser um ramo da sua videira e um amigo íntimo de Cristo lhes custaria perseguições. Ele muda agora o foco e começa a falar de outro tema. Sabe qual o tema? Ódio. Ele começa a tratar agora de um outro assunto. Ele começa a mostrar aos seus discípulos o seguinte: abram o guarda-chuva, porque vem chuva. Fechem as portas, porque há ladrões. Andem com cautela, porque o mundo vai engolir vocês, vai tragar vocês. Jesus está mudando de tom, porque percebe que agora aqueles discípulos já estão encorajados, como no capítulo 14 ele chama a atenção para a confiança, já estão firmados como ramos agarrados na videira, já estão como amigos obedecendo, mas agora eles precisam de alerta, eles precisam, diga comigo, abrir o guarda-chuva. Quantos aqui já receberam aquela palavra da sua mãe um dia, falou assim: leva o guarda-chuva que vai chover, e nunca levaram? Levante a mão. Aí você pegou um temporal no caminho. Está lembrado? Quando a sua mãe falou assim, eu falo para minha filha: filha, leva o guarda-chuva. Não, é um peso a mais. Aí chega no caminho correndo, porque tem que esconder. E é assim. Jesus está dizendo agora assim para a gente, vamos abrir o guarda-chuva, porque a chuva pode chegar. O versículo 18, ou a partir do versículo 18, o discurso tem uma mudança drástica. Antes de Jesus disse: compartilhem, permaneçam em mim, conheçam-me e obedeçam-me. Agora Jesus está dizendo e mostrando aos seus discípulos o ódio dos religiosos quanto à vida deles e quanto ao testemunho que eles deveriam dar na frente. Nesse discurso, irmãos, Jesus vai mostrar que a perseguição a um crente fiel, Jesus vai mostrar que a perseguição a um crente fiel é o resultado do seu viver piedoso ao lado dele, irmãos. Ele vai nos mostrar aqui através desse discurso de que só acontece essa perseguição àqueles que escolheram viver uma vida ao lado de Jesus de forma piedosa. Capítulo 4, versículo 12 de 2 Timóteo, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, se você puder abrir sua Bíblia, a partir do versículo 10, ele vai nos dizer assim: tu porém, Timóteo, 2 Timóteo 4, 10 até o 12, ele diz: tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Verso 11: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. O verso final diz o quê? De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Você poderia ler o 12 comigo? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo reproduz para Timóteo o que Jesus já havia falado por diversas vezes aos seus discípulos, que um crente piedoso, o viver de um crente piedoso, o resultado é perseguição, lutas, enfrentamento com o mal, irmãos, enfrentamento com a sorte espiritual do mal. E justamente através dessa mudança que Jesus começa a trabalhar, e nós vamos ver de que forma que ele agiu na vida dos seus discípulos, de que forma Jesus agiu
para que seus discípulos pudessem entender que o tempo que ele estaria por vir agora era um tempo de lutas. E o que foi que Jesus fez para fazer com que seus discípulos permanecessem inabaláveis na sua fé? Versículo 18, primeira coisa que Jesus fez: levou-os à compreensão. Diga comigo, Jesus nos leva. Jesus nos leva, diga, Jesus nos leva a compreender a sua vontade. Olha o que diz o texto do versículo 18. Se o mundo aqui, olha para mim, o mundo aqui, não é o mundo físico que a gente está vendo, é o sistema religioso do seu tempo, do tempo de Jesus. O mundo aqui era a oposição religiosa que Jesus sofreu, era a opressão que os seus discípulos sofreriam após a sua partida para o Pai. Então Jesus está dizendo o seguinte: se o sistema religioso vos odeia, se o sistema dos religiosos estão lhe oprimindo, sabei, olha o que diz o texto, que primeiro do que a vós outros, eles odiaram a mim. Jesus leva aqueles homens a uma compreensão, leva eles a compreender, irmãos, e Jesus procurou mostrar que o ódio dos religiosos tinha uma causa. Quando a gente olha para a nossa vida, e a gente percebe o seguinte: no trabalho, na faculdade, na igreja não, na igreja não tem perseguição, não tem, ou tem? Bispo Rubem hoje de manhã disse que de vez em quando tem umas disputas aqui, né, para ver quem toca mais, quem toca menos. Tomara que erre a nota, tomara que não acerte. Tem gente até que ora para o pregador pregar mal. Não precisa orar para mim não, filho, eu já prego mal mesmo. Ó, poupe as suas orações, tá bom? Poupe as suas orações, isso deixa a cabo que eu resolvo, tá bom? Eu já prego mal mesmo. Mas na perseguição na igreja não tem, Marcelo? Não tem não. Tem? Sirico, tem? Tem não. Mas olha para mim, no mundo nós teremos esse nível de perseguição. Nós teremos isso. E Jesus está mostrando para os seus discípulos a causa deles serem perseguidos pelo sistema religioso daquela época. Jesus mostra para eles que o ódio se deu porque eles se identificavam e andavam com Jesus. Diga comigo, o ódio é fruto da minha caminhada ao lado de Jesus. Uma frase que diz: as pessoas te odeiam pelo que você, te amam pelo que você é, e te odeiam pela mesma causa ou pelo mesmo motivo. Você não pode ser melhor do que você é, porque se você for um pouco melhor, as pessoas vão te odiar, as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão olhar para você com outros olhos. Então Jesus mostra a causa dizendo: se o mundo religioso vos odeia, sabei que eles te odeiam porque vocês andam comigo, porque vocês compartilham da vida comigo. Não há um cristão piedoso, que caminhe e viva uma vida digna com Jesus, que não tenha um dia nessa vida passado por perseguição. Há aqui um crente piedoso que nunca tenha passado por perseguição, por luta, por uma adversidade? Não há um cristão que viva piedosamente, que caminhe com dignidade com Cristo, que o diabo não tenha posto a sua patinha para tentar atrapalhar em algum momento da sua jornada, para dizer: hoje eu vou botar uma pedrinha de tropeço, amanhã eu vou colocar outra pedrinha de tropeço, amanhã eu vou usar fulano de tal, amanhã eu vou usar ciclano. Todo dia, irmãos, todo dia que um crente piedoso continua a caminhada com Jesus, o diabo empreende força para tentar tirar este homem, essa mulher da caminhada. Mas diga comigo: eu não vou parar. Eu também não. Mas Jesus mostra o outro motivo: porque eles pertenciam a Jesus. O ódio foi consumado, o sistema religioso se empreendeu força em cima dos discípulos. Por quê? Porque eles andavam com Jesus. Mas segundo, porque eles deixaram o sistema, eles deixaram aquela religiosidade, eles deixaram aquele mundo passado, a vida regressa, e agora eles caminham testemunhando da fé em Jesus. Era por isso, porque eles tinham tanto ódio pelos discípulos. E foi por isso que Jesus disse: olha, eu vou mudar o discurso, eu vou mudar o tom aqui, para mostrar para vocês: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, ele odiou a mim. Olha o que diz o versículo 19 do mesmo texto. Ele diz: se vós fosseis do mundo, se vocês fossem do sistema religioso, o que diz o texto? O sistema
amaria vocês, amaria o que era seu. Como todavia, vocês não fazem parte mais do sistema do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso, leia o texto, o sistema religioso do mundo vos odeia. Jesus dá a explicação para ele de todo o ódio dos religiosos. E tem gente ainda que se associa com o mundo, com o mal, dizendo, não tem nada a ver. Está amarrado mesmo, santinha. Ainda tem gente que quer ficar andando de mãos dadas e dizendo assim, mas ele não é tão mal assim. Diga comigo, bom, só tem um, que é Jesus. É com ele que a gente tem que andar todo dia. É com ele que nós temos que nos identificar. É com ele que nós temos que permanecer, mesmo que o mundo ou o sistema desse mundo venha nos odiar e odiar a igreja. Jesus está dizendo para eles o seguinte: quando cremos, passamos a ter uma nova condição espiritual. Sabe quem que nós somos? Nós somos propriedade exclusiva dele. Quantos aqui são? A partir do momento que eu creio que eu já não ando mais segundo o sistema do mundo religioso, que eu agora fui escolhido, como diz o texto, que agora eu pertenço, me identifico e ando com Cristo, a minha condição muda. Eu pertenço a Cristo, não mais ao mundo. Deixa eu chamar a atenção dos irmãos para um detalhe importante. Precisamos ter uma compreensão melhor do significado do que é ser um cristão e quais são as consequências de ser um discípulo dele. Você já tem noção, você tem ideia de quem você é no mundo espiritual? Quantos aqui têm ideia, noção exata de quem você é no mundo espiritual? Todos aqui têm? Se você não tem, você vai ter que ter essa conclusão hoje na sua vida de quem você é. No mundo espiritual, nós temos uma influência muito grande que gera em torno desse mundo. Uma mãe me procurou dias atrás ali fora e disse assim: pastor, na minha casa, só eu sou crente. O meu marido agora, decididamente, saiu de casa, levou um dos meus filhos, e eu não sei o que fazer. Eu falei assim, tem que aprender agora. O que é? Orar. Comece a orar. E ela começou a orar, e nós levantamos a nossa voz em oração ali fora. Uma semana depois ela me procurou e disse assim: meu filho já voltou, minha filha já voltou, não suportou ficar longe de mim e morando com o pai, porque ela disse o seguinte: eu não posso abraçar a causa do meu pai de querer largar a minha mãe para ficar com uma outra pessoa. Eu estou homologando o meu pai, o direito do meu pai sair de casa. Eu não quero, não vou aceitar isso. E a filha começou a se unir em oração com a mãe, e mais uma vez nos unimos e oramos. Alguns dias depois, essa mãe me procura e disse assim: ele esteve lá hoje, almoçou com a gente. Eu disse: irmã, é devagar, mas continuamente vai orando, porque Deus pode mudar. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, que ela sempre vem no culto de segunda-feira. Eu quero crer que amanhã ela deve falar assim: o varão voltou. Eu quero crer que amanhã ela me procure e diga: pastor, o varão voltou. Sabe por quê? Porque nós temos que saber quem nós somos para Deus. Você sabe quem você é para Deus? Você é um tesouro particular dele. Nós somos propriedade de Deus, irmãos. Só que você tem que ter compreensão de quem você é nesse mundo e quais são as consequências da sua vida com Jesus. E Jesus deixa claro aqui as consequências de uma pessoa que anda com ele. Ele usa 3 palavras interessantes: ódio, ele usa perseguição e usa morte. Olha o que diz o texto, lá no versículo 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é um servo maior do que o seu? Se perseguiram a mim, vão perseguir também vocês. Olha o que diz o texto lá no versículo 2 do capítulo 16: eles vos expulsarão das sinagogas. Mas, diz o texto, mas vem a hora em que todo aquele
que vos matar, olha o que diz aqui, matar. Sabe o que está acontecendo em países que não são fronteira com o Brasil? As pessoas estão abandonando suas casas, as pessoas estão abandonando suas igrejas, as pessoas estão perdendo sua vida, porque estão professando quem é Jesus. Quem é crente está morrendo nesses países. Quem é fiel, quem anda piedosamente ao lado de Jesus, tem sofrido perseguições, tem sofrido intensamente lutas. Aí algumas pessoas dizem assim: pastor, você tem pregado muito sobre perseguição e sobre luta. Mas deixa eu falar uma coisa. Sabe o que representa a fé cristã? A fé cristã é representada por aquilo ali. A fé é representada pela cruz. Você concorda comigo? O que se remete à cruz? Dor, sofrimento, mais glória. Porque aquela cruz, ela não está preenchida com Jesus, ela está vazia. No mesmo instante que eu prego a cruz, eu tenho que pregar ela vazia. Eu tenho que pregar Cristo e este crucificado, mas eu tenho que apontar para um Cristo ressurreto, um Cristo vencedor, que não está no madeiro, mas assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde Ele há de vir um dia aqui para julgar vivos e os mortos. A imagem do Evangelho é a imagem da cruz, mas da cruz vazia. Mas não podemos descartar e nem desassociar a vida cristã disso aqui que Jesus está falando para os seus discípulos. Ele está falando que nessa caminhada eles terão perseguição, eles serão expulsos das sinagogas e até com perigo de morte. E tem crente que não está nem aí de como vai acontecer, o que vai acontecer no dia de amanhã. Olha para mim, você precisa saber quem é você no mundo espiritual e quais as consequências de ser um cristão no mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Nunca espere que o seu relacionamento com Deus de obediência e fidelidade lhe traga menos do que inveja por parte de pessoas perversas. Não espere. Se você está vivendo uma vida de crente, uma vida lavada e remida pelo sangue dele, uma vida honesta, uma vida leal, não espere menos do que inveja de pessoas perversas. Números capítulo 16, se você quiser ler em casa, vai falar de 3 camaradas chamados Corã, Datã e Abirão. Corá, Datã e Abirão. Os 3 camaradas se levantaram contra Moisés e falaram assim: não é só você que fala aqui não, você está mandando demais aqui. Quando Moisés ouve que esses 3 homens se levantam contra ele, ele vai para a tenda, ora, busca a face de Deus. Diz a Bíblia que a terra se abre e engole a família desses 3 homens e tudo quanto eles tinham. Você sabe quem é você no mundo espiritual? Um tesouro particular de Deus. Tenha noção de quem você é, para que você viva uma vida digna, meu irmão. Tenha uma noção de quem você é, para que você coloque os seus pés em lugares onde Deus coloca os dele. Tenha noção de quem você é, para que você honre o nome do Senhor aonde quer que você vá. Você vai ter luta? Vai ter pessoas com inveja? Vai ter perseguição? Vai, mas saiba quem você é no mundo espiritual. Você é um servo, diga: eu sou um servo de Cristo. Ponto final. Ponto final. Não é o que eu faço aqui que me torna um servo de Cristo, é quem eu sou nele, com ele, andando todo dia, testificando da sua vida, testificando da minha fé para o mundo, que me faz ser quem eu sou. Eu sou um servo de Deus, você é uma serva de Deus. O sistema desse mundo, irmãos, funciona com base no consenso. Enquanto uma pessoa segue as tendências e aceita o que o mundo empreende para ela, ou coloca para ela, ela é bem aceita. Quando não, ela é rejeitada. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles andavam com Jesus, eles foram renegados, eles foram postos de lado, e o ódio consumado daqueles religiosos vieram sobre eles, de modo que Jesus falou assim: o mundo vai odiar vocês. Não ande pensando que você vai ser benquisto em todo lugar que você for. Diga por mim: não vou ser. Eu tinha uma loja, um certo rapaz passou e disse: eu quero comprar um estofado contigo. Mas quando ele olhou para dentro da loja, ele falou: ih, é o pastor, cara, desviado do evangelho. Eu disse: vai embora não, aonde é? O senhor não vai querer entregar lá não. Eu falei: fala onde é que eu entrego.
pastor, eu estou afastado do evangelho, eu agora estou trabalhando numa casa, essas casas de massagem. Eu disse, mas eu vou entregar lá, eu vou entregar, é só tu me pagar. O irmão foi lá dentro com muito medo, me pagou. Eu disse, só tem um problema, quando eu entregar o sofá eu vou orar, e vou falar, Senhor, que esse negócio feche aqui, pode fechar, em nome de Jesus, vai fechar esse negócio, eu vou abençoar esse sofá. Eu vou abençoar esse sofá, eu vou entregar e aquele negócio vai fechar. Aí ele disse, pô, faz isso não, varão. Aquilo ali é meu ganha-pão. Aquilo ali, meu irmão, eu entro em qualquer lugar. Já entreguei sofá em loja maçônica. Já entreguei estofado num centro espírita na sexta-feira, onde tinha mais de 30 pessoas com a cabeça raspada, deitado, parecia que era prateleira de mercadoria. Quando eu entrei com meu funcionário, o bicho tremia mais do que vara verde e disse, não gosto desse lugar aqui não. Eu falei, rapaz, eles têm que saber quem está entrando aqui é um servo de Deus. Todos eles vão ficar quietinhos onde estão, porque eu estou trabalhando. Quando a mulher me pagou o dinheiro, nota em cima de nota, eu disse, louvado seja o nome do Senhor. O mundo espiritual tem que saber quem você é. Se você vai ser odiado ou não, isso não importa para a gente. O que importa é que nós somos servos de Deus. Nós somos servos do Senhor, não andamos temerosos para cima e para baixo. Segunda coisa que Jesus faz para fazer com que eles prosseguissem na caminhada, mesmo sob forte ataque e perseguição e ódio, Jesus leva a mostrar a eles, leva-os a ver que eles deveriam ser solidários com o ministério que era de Jesus. Diz verso 20, leia comigo. Lembrai-vos da palavra que vos diz. O que ele diz? Não é servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, diz assim, vocês serão perseguidos também. Se guardaram a minha palavra, pode ter certeza, guardarão também a vós. Ou seja, da mesma forma como eu fui perseguido e sofri pelo sistema do religioso, e vocês também sofrerão, irmãos. Ao menos por 4 vezes Jesus tinha dado esse recado para os seus discípulos. Quer ver um? Mateus 5. O bispo está falando sobre o capítulo 5. Diácono Círico, estou falando aqui com muita dificuldade, minha água acabou. Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12, se puder ler comigo, eu te agradeço. Diz o texto: bem-aventurados, leia comigo, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Diz o texto: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus ao menos 4 vezes já tinha falado para os seus discípulos que eles passariam por essa situação. Se eu passei, vocês vão passar também. Jesus lembra-os que eles seriam solidários com o seu testemunho. Jesus lembra que aquilo que ele enfrentou, nós enfrentaríamos, menos a cruz. A única coisa que um crente não vai enfrentar ao longo da sua caminhada é a cruz. O resto é pacote que vem no upgrade do crente. É um kit upgrade que você recebe para que você possa viver uma cruz para você carregar, uma obediência para você seguir ali, fidelidade para que você não se encante pelo mundo e permaneça. O mais, meu irmão, vai dando glória que você chega no céu, vai dando glória que você chega lá, e vai resistindo às forças do mal. Irmãos, na caminhada cristã, não há espaço para vivermos uma vida que Jesus nunca viveu. Não há espaço. Se você quer vida boa no Evangelho, olha para mim, não tem vida boa no Evangelho. Não tem. Evangelho é todo dia uma nova caminhada, é um novo despertar pela fé. Todo dia você vai ter que olhar para as situações e dizer assim: em nome de Cristo eu vou passar por elas. Chega na sua loja e diz: Senhor, a duplicata venceu. Senhor,
plano de saúde está aí vencido. Doença não espera. O que eu vou fazer? É todo dia, irmão. Diga comigo, é todo dia. Eu tenho que crer todo dia. Não há espaço para vivermos uma vida que Jesus nunca viveu. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé, por gentileza.